boas-vindas a todos, dizer que estamos iniciando as atividades do GT6, cujo nome é Hardware e Softwares Livres e Proprietários nas Artes. E esta sessão, que é a primeira sessão do GT, chama Poéticas Digitais do Pós-Humano, né? Eu gostaria de solicitar aqui que os colegas do evento começassem a transmissão dos vídeos para a gente dar início às atividades do GT. Ok, faremos isso e pedir aos apresentadores já para abrir suas câmeras para ficar fácil de colocar em destaque. Isso, bem lembrado, Paulo. Obrigado. Gente, desculpa, tive um probleminha com os vídeos aqui, peço 2, 3 minutinhos aqui, mas em 3 minutos já vai estar resolvido, no máximo. Mil desculpas aqui, porque eu não estava preparado ainda, mas em 2, 3 minutinhos já resolvo isso, tá? Tudo bem, Luiz. Eu acho que fui rápido demais também, né? Não, eu que não me antecipei aqui, já... Desculpa. Tudo bem, tudo bem. João está acelerado. Estamos bem, como o Pablo disse, esse GT anterior, né, e o nosso agora são os GTs que continuam, é a primeira sessão deles, então, mesmo que a discussão agora pela manhã seja um pouco mais curta, a gente vai poder continuar essa discussão à tarde, e vamos estar juntos ainda mais um bocadinho, podendo discutir as questões que aparecerem aqui, né? A gente pode fazer uma propaganda, João, também para a participação do Tutunho, né, da performance. Isso, Paulo, muito bem lembrado. Na sexta-feira, eu e o professor Wellington Júnior, o Tutunho, nós vamos apresentar a performance Aureoleds. Inclusive, eu não vou dar spoiler, mas o Aureoled está aqui atrás de mim. Um dos Aureoleds está aqui atrás de mim. A gente vai apresentar essa performance, está na programação do evento. É a última atividade do evento, vai ser na sexta-feira. E a gente conta que, apesar do cansaço, estejamos muitos de nós lá para prestigiar essa performance ao vivo, não vai ser vídeo. A gente vai fazer ao vivo e está muito animado, né? Porque vai ser a primeira vez que ela vai ser realizada como será na sexta-feira. A primeira e tudo indica que é a última, porque os equipamentos... Diga, Paulo. Não, no canal do YouTube, né, para aberto para todo mundo, então convidem colegas, amigos, quem quiser, tiver interesse, eu acho que é bacana, e já joga aí no Google, Tutunho Performance, para vocês irem conhecendo também o trabalho. João. Oi, Fabio. Tudo bem? Tudo bem. O Pablo pediu para a gente abrir as câmeras, só que alguém travou minha câmera e eu não consigo abrir. Eu acho que o host tem que me autorizar aí, tá bom? Agora vai. Eu pedi para abrir agora, mas estranho, não era para estar, não. Deixa eu achar aqui. Fabiola, que bom te ver. Bom te ver também, de novo. Seja bem-vinda. Obrigada. Enquanto o Luiz prepara os vídeos, eu vou só passar aqui os nomes dos trabalhos que estão programados para hoje. Eu não sei se todos mandaram vídeo, mas, de qualquer maneira, nós teríamos o Aureoled 2.0, um trabalho desenvolvido pelo mestrando Yuri Queiroz Soares, o trabalho Emergência Computacional e o Espírito, do Dr. Marcos André Penha Coutinho, da UFMG, o trabalho Moscas Transgênicas, da doutora Fabiola Fonseca, e com outros professores envolvidos. A Fabiola já está aqui. Um outro trabalho, uma nova arte, ciência espiritual, do Dr. Marcos André Penha Coutinho, também da UFMG. E o trabalho Vislumbramento Sônico, Biótica Celeste, do doutorando Krishna Passos, da UNB. Não sei se teremos vídeos deles todos, mas o que está programado para esta nossa sessão... O Yuri, na verdade, eu acho que não enviou o vídeo dele, é o que não temos aqui identificado. Tudo bem. Vou puxar a orelha dele depois. E já vou avisando também que tem um vídeo que está ultrapassando os 10 minutos, então a gente vai ter que fazer um corte seco aí no meio, mas aí para ter tempo para discussão, né? Se for necessário, então continue as apresentações a partir daí. Claro. Aí peço a atenção do Luiz, que vai colocar os vídeos, para fazer esse corte quando chegar em 10 minutos, por favor. Pablo, você quer falar de alguma coisa da programação de hoje? Hoje eu estou
Destaque para a nossa convidada, né, da tarde, no final da tarde, a professora Mariana Muniz, falando de teatro digital. Só que é importante, as pessoas podem pensar assim, mas eu não trabalho com teatro, não tenho nada a ver com teatro, mas aí eu acho que é bom assistir, porque vocês vão ter uma surpresa, né, o quanto esses campos diversos, né, e também que tiveram que se reinventar como teatro no começo da pandemia, se aproximou, né, da gente. Podem olhar as outras edições do evento, nós tivemos pouquíssima participação de pessoas trabalhando com teatro, e esta edição já começa a mudar um pouco isso, devido, obviamente, ao impacto da pandemia e o crescimento do interesse por essa, digamos, linguagem, né? Mas nós veremos que tudo está meio borrado, as fronteiras estão borradas. É teatro, mas é jogo. É teatro, mas é uma performance no nosso campo de artes visuais. É teatro, mas tem uma dimensão da música que tem um protagonismo. Então, vocês vão ver a fala, a professora Mariana Muniz, ela é muito importante nesse campo, né, especialista, de fato, de teatro digital, teatro de novas mídias. Então, vai ser muito interessante essa participação. E, à tarde, um assunto que interessa a todos nós, né, um vídeo de iluminação da professora da Universidade de Amsterdã, Annette Decker, falando do paradoxo da sustentabilidade digital. Os vídeos da tarde são vídeos relacionados à área cinza, né, do nosso campo. Então, são pesquisas em desenvolvimento desses pesquisadores, normalmente com muita bibliografia, presença no campo, então são referência, né, bibliográfica para todos nós, costumam ser, pelo menos nos campos das pesquisas que nós tocamos, né, relacionados a eles, seja museu, seja memória do digital de uma maneira geral, seja teatro, né, seja, enfim, questões do neuropoder, né, como sexta-feira teremos o vídeo também amanhã, do Francisco Marinho. Então, são discussões que a gente deu um destaque e concentrou em apenas 20 minutos só para abrir o campo, né? Abrir o campo. E quem não conhece os autores, os professores pesquisadores, ter essa oportunidade. Eu acho que Pablo, tá certo, Luiz? Já está ok aqui. Tá, pronto. Então, Pablo, muito obrigado por refrescar aí a memória de todos sobre a programação de hoje. Luiz, pode mandar ver. Estamos aqui passar aqui com o erro, vocês me avisam. Obrigado, gente. Desculpa pelo atraso aí. Não, isso acontece, não se preocupe. Um agricultor sabe muito bem diferenciar as estações e as formas de plantar e de colher, ou seja, o como tudo funciona. É um tipo de lógica adaptada às suas necessidades, uma forma de ciência prática ou tecné. Pode até ser que ele nunca desenvolva lógica nos moldes a que nos referimos aqui, como um elaborar lógico e filosófico puramente conceitual e abstrato. Mas muitos conseguem pensar em algo maior do que apenas a operacionalização de seu trabalho dentro da matéria bruta em termos utilitários e concretos. Estes visionários começam a procurar explicações para além do útil. É aí que surgem as benzedeiras, os xamãs, os curandeiros e, claro, os artistas, com seus conhecimentos mágicos e performáticos. Na verdade, estes personagens criam uma forma de ciência da natureza através das potências simpáticas, ao tratar da natureza através dos símbolos que potencializam a realidade. E assim, encontram o que há por trás da realidade material, física, sensível e ilusória. Os artistas materializam mundos de origem conceitual interna e pessoal no exterior através de suas obras, ou ainda platonicamente dizendo, suas próprias mímeses. Não obstante, os artistas usam da plasticidade dos ritmos da matéria de forma a atuar internamente em cada espectador. Portanto, a arte é uma reconciliação com a plasticidade e a transformação proporcionável pelo espírito do artista. A ciência se intensifica em consciência intelectual e, paralelamente, o espírito se conecta com o imponderável de forma investigativa, muito similar sob a égide dos artistas. Para conectarmos arte-ciência com a espiritualidade,
observamos nos modus operandi espiritualistas similaridades com o pensamento computacional desde os primeiros tempos. Inseridos no germen ancestral relacionado às investigações espirituais, mágicas e cosmogônicas, há todo um sistema de lógica procedural para o entendimento de mundo e de suas transmutações. Este trabalho de conscientização foi conduzido por intenções estéticas, artísticas e espiritualistas, sendo materializados por meio da ciência computacional ancestral que aqui apresentamos como condição sine qua non para que, muitos séculos depois, a computação moderna e os fractais surgissem. A ideia espiritualista de que o infinitamente grande se encontra no infinitamente pequeno se inicia na sociedade ocidental principalmente através da filosofia medieval, que em sua grande maioria investiga a Deus, donde surge a ideia de infinito. Algum tempo depois, Leibniz também investiga o infinito através de seu sistema binário e do seu cálculo infinitesimal, que foi também confirmado pelos estudos de Isaac Newton. Nos tempos atuais, estas investigações encontram respaldo teórico e materialidade nos dispositivos computacionais. Na filosofia das artes, temos a dobra barroca de Deleuze, que conversa muito bem com a linguagem binária e os fractais. Podemos citar também outros germens tecnológicos cuja força motriz e mesmo metodológicas são de origem espiritual, como a alquimia com suas técnicas híbridas entre arte, ciência e magia, e como a ars breve, do monge medieval e catalão Raimundo Lúlio. Esta obra magnífica era um computador analógico feito de papel com círculos concêntricos que buscava uma reconciliação lógica entre as religiões. Para nos situarmos e entendermos que em quase todos os avanços conceituais presentes na história da humanidade há uma base espiritualista como fonte motivacional, citamos ainda outro exemplo de ciência e espiritualidade: a filosofia de Leibniz, que concebia a ideia da mônada e a relacionava à base numérica digital, como o ser e o não ser. De fato, observações sobre os sistemas numéricos digitais são mais antigas do que as de Leibniz, porém nenhuma destas anteriores obteve êxito no quesito de se poder realizar operações aritméticas com elas. Através deste caminho, podemos compreender as influências que os monges criadores de mandalas exerciam na vida espiritual de suas respectivas comunidades e épocas. Ao estudarmos o frade Giordano Bruno, executado pela Igreja porque pregava o infinitismo radical, percebemos que ele realizou estudos pontuais na civilização ocidental sobre a arte da memória e sobre os estados de espírito que as imagens mandálicas evocavam, e ainda quais as suas relações com a compreensão do que é profano e do que é sagrado. Não é difícil apontar erros quando as invenções científicas se apartam de uma certa moral espiritualista, pois nos idos do industrialismo arcaico fora este o método científico mais divulgado, principalmente pela burguesia que pretendia diminuir o poder da Igreja. Isto resultou na visão do mundo como um relógio, graças a René Descartes, Francis Bacon e Isaac Newton, muito embora as intenções destes grandes nomes da ciência fossem as melhores possíveis e cheias de espiritualidade. A arte da simulação computacional
já consegue reproduzir muitos dos procedimentos de funcionamento do universo de maneira surpreendentemente real. Creio serem estes também os melhores recursos para se estudar possíveis espíritos, ou mesmo cosmos hipotéticos. As tecnologias computacionais e a inteligência artificial expandiram as capacidades organizacionais até os níveis mais complexos, sendo que os apurados trabalhos em arte e ilusão, além das simulações científicas, já são capazes de criar cosmos completos, que buscam cada vez mais atingir uma perfeição. No campo das artes, temos jogos digitais que criam mundos inteiros, com elementos totalmente complexos, com meio-ambientes diversos, física realista, agentes autônomos, tempo e espaço definidos, mas também flexíveis, evoluções e mudanças aleatórias, crises e ápices transformadores. Já podemos viver simbolicamente um mundo virtual, construir nossa própria casa, casar e ter filhos, lutar em guerras, fazer amizades, cozinhar, dormir, etc. O método espiritualista é repleto de simpatias, de sensitividades, de pertencimentos ao mundo através de analogias e correspondências. Já os métodos científicos são essencialmente antipáticos, se distanciando do mundo e do sujeito, isolando-os em laboratórios para estudar suas partes e como elas interagem para se chegar ao todo através de um processo racional. Ambos são válidos e extremamente importantes. Mas não nos esqueçamos dos métodos artísticos, que por vezes tendem ao romantismo e por outras ao cientificismo, como com a arte-ciência. No entanto, a arte está sempre presente quando procuramos por respostas à seguinte questão: por que não? Olá todo mundo, meu nome é Fabiola, eu sou bióloga e sou uma das artistas que participou do processo de criação e da criação da videoperformance Moscas Transgênicas. Essa videoperformance foi feita em 2019 no Laboratório de Genética da Universidade Federal de Uberlândia, dentro do Instituto de Biotecnologia, e foi feita como parte do meu processo de pós-doutorado em artes, vinculada ao Instituto de Cultura e Artes da Universidade Federal do Ceará. Bom, eu trouxe aqui hoje fragmentos do vídeo que a gente fez. A gente não trouxe a obra em si, a video performance em si, porque ela é muito curtinha, então não daria tempo de apresentar. Mas eu espero que com essas imagens da video performance a gente consiga passar a ideia do que foi essa obra de arte. Ciência e arte é um campo de pesquisa e de produção artística crescente no Brasil. Estamos falando de um modo de fazer arte que necessariamente o artista precisa fazer parceria com cientistas para poder criar a obra. Essa video performance das moscas transgênicas que a gente traz para cá hoje situa-se por entre esses dois territórios, da ciência e da arte. Porque para fazer, a gente precisou ir para as bancadas e pesquisar junto com os geneticistas para chegar nesse resultado que a gente está apresentando aqui. Quando nós chegamos no laboratório, nós já sabíamos dos escopos das pesquisas que aconteciam lá.
Então, a gente não se preocupava mais com a discussão sobre natural e artificial, que durante muito tempo sustentou as preocupações da biologia e da genética. A gente já sabe que os seres vivos, né, na natureza, eles trocam material genético, não apenas entre as mesmas espécies, né, indivíduos da mesma espécie, como também de indivíduos de diferentes espécies. E isso foi revelado com o projeto Genoma, que, ao fazer a leitura do nosso material genético, mostrou semelhanças com espécie, obviamente, que tem proximidade genética à nossa, né, ancestrais mais próximos, mas também com espécies que não têm muita semelhança com a nossa, tanto física como genética. E um exemplo disso são as drosófilas, essas mosquinhas da fruta, que são pesquisadas nesse laboratório de genética e que têm compatibilidade genética de aproximadamente 70% com o nosso genoma. A natureza, como dizem Deleuze e Guattari, funciona como uma antigenealogia, como uma antinatureza. E nós vamos ampliar essas discussões nos textos futuros que a gente vai produzir a partir dessa obra. Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre partes do processo de criação da obra, de algumas coisas que a gente precisa colocar em relevo. Um deles, quando a gente entra no laboratório, refere-se aos protocolos de biossegurança que a gente segue para produzir a obra, né? Então, um dos protocolos, por exemplo, é que uma obra transgênica não saia do laboratório. Então, a forma que a gente leva, que a gente expõe essa obra é sempre com vídeo, com foto, ou mesmo com essas performances, igual essa que a gente traz aqui. As moscas que a gente fez, elas nunca saíram do laboratório fisicamente falando. E mesmo se elas saíssem do laboratório com um container biológico, que às vezes é possível, a gente teria que sustentar uma obra que teria aproximadamente a duração de 15 a 20 dias dentro de uma exposição artística. 15, 20 dias, porque esse é mais ou menos o ciclo de vida, o período do ciclo de vida de uma mosca. E outro ponto que é bastante importante e nós somos frequentemente questionados é sobre as questões éticas que envolvem esse processo de criação de uma obra transgênica. Bom, a gente vai ressaltar primeiro que não existe uma comitê de ética para pesquisa com uso de insetos, embora as discussões sobre isso elas tenham ganhado cada vez mais espaço, o que reitera aí a necessidade de ampliar essas discussões, né? O que existe no Brasil é uma comissão para uso de animais em pesquisas, mas, sobretudo, animais vertebrados. Ainda assim, essas discussões sobre éticas, elas giram muito em torno, ou quase que exclusivamente em torno do bem-estar animal, o que, sem dúvida, trouxe um grande avanço para as pesquisas, mas não deveriam se esgotar nisso, já que trata-se de discussões éticas. Nós pensamos que essas discussões elas deveriam englobar as questões que emergem, inclusive, da experimentação, né? Porque, na verdade, a gente está usando animais em pesquisas e, no final, quem vai ter acesso a esses benefícios? A quem será dado o direito, por exemplo, de comercializar o produto das pesquisas com animais? E quem irá usufruir desse conhecimento científico, né, que está sendo gerado a partir das pesquisas com experimentação com animais? Então, nesse sentido, a gente defende a necessidade de incorporar essas discussões que nascem das peculiaridades das pesquisas nas discussões éticas. O caso das moscas transgênicas é esse, né? Como é que essas moscas fazem o mundo girar? Essas moscas transgênicas que são comercializadas, que são usadas para testes. E aí, no final, quem é que tem acesso a esses produtos gerados pela ciência? Então, quando a gente trouxe as moscas para uma obra de arte, as moscas transgênicas, a gente quis levantar, junto com elas, questões sobre a forma como nós produzimos as nossas formações sociais. Essas questões, elas se entrelaçam a essa obra e nos fazem pensar em como que questões que nascem da pesquisa nos ajudam a pensar a própria pesquisa.
Então, além de todo o encantamento que esses locais de pesquisa, né, esses laboratórios podem nos proporcionar pela possibilidade de experimentação com os protocolos, não chegamos na bancada sem trazermos essas questões. E nós estamos cada vez mais atentas às necessidades que nascem desse caminhar da pesquisa, né? E aí, para finalizar e deixar uma questão, a gente vai voltar um texto do Eduardo Galeano, que está no livro dos Abraços, que se chama A Função da Arte 1. É uma história bem curta de um pai que leva um filho para conhecer o mar. O garoto tinha mais ou menos uns 8 anos e eles foram andando, atravessando as dunas, percorrendo um longo caminho. E aí, quando o menino chegou, encontrou o mar, ele ficou atônico, ele perdeu a voz. E quando ele conseguiu recuperar o fôlego, ele segurou na mão do pai e aí ele disse: pai, me ajuda a olhar. E hoje a gente está aqui com as moscas exatamente para isso, porque elas nos ajudam a olhar e a questionar o mundo. E a gente finaliza deixando uma questão: o que pode uma mosca? Faremos analogias que podem evoluir para isomorfias entre o dispositivo e o humano. O que é o espírito? É o que rege algo como uma mente mortal? Ou seria potência pura? Para Aristóteles, é a matéria primeira, ou substância de algo, o ser ou o logos que o define. Conhecer como funcionam as palavras e os números em harmonia e movimento em uma simulação computacional nos permite entender a criação sagrada de todas as coisas de uma forma mais consciente? Ou faria o contrário, nos distanciando da verdadeira consciência desta criação como se fossem as sombras na parede da caverna, como a mimesis platônica? Esta questão passa primordialmente pela tensão entre o sensualismo e o idealismo, entre o dionisíaco e o apolíneo. Discussão tão cara à filosofia e que invariavelmente volta à tona. Se percebemos o ser humano de uma forma integral em trimembração, ele é um ser capaz de pensar, de sentir e de querer. O pensar é situado na cabeça, o sentir no coração e o querer nas vísceras. Se entendido também a partir de uma quadrimembração, proposta esta que bebe na fonte da mitologia de Prometeu e que então se derivou na tradição grega dos 4 elementos, sendo eles a terra, a água, o fogo e o ar, defendida por Empédocles de Agrigento, que dariam origem, por sua vez, às personalidades, a melancólica, a fleumática, a sanguínea e a colérica. Essas teorias eram defendidas e usadas por Hipócrates, o patrono da medicina ocidental, para realizar suas curas em seu templo-hospital. O processo de interação com o mundo é de retorno repetitivo, do querer para o sentir, para depois chegar no pensar, em um caminho ascendente, quando em seu ponto máximo,
o processo gera abstrações. Então, começa a descender, do pensar para o sentir e depois novamente para o querer. Assim que atinge o ponto mínimo, o processo gera condicionamentos. Depois, o círculo recomeça ad infinitum. Estas deliberações nos levam a concluir que, ao que parece, o espírito é causa e também consequência. Ele emerge das coisas, tanto em termos individuais quanto em termos coletivos. Em termos coletivos, o ânimo é mais evidente nos sistemas de comportamento de bando. A emergência de um comportamento agente poderia ser associada com a emergência do espírito. Quando abordamos a individualidade, o espírito recebe características de um agente dotado de logos, ou nous, que é pré-programado, mas é também autogerado em um processo ourobórico que é posto em movimento pelo próprio agente, como um princípio de si mesmo, ou do seu eu maior em uma ascendência às mais elevadas partes do espírito. Um agente que seja repleto de percepção, previsão, imaginação, compressão e flutuação é um potencial candidato à emergência de um espírito. A percepção age como uma manifestação do corpo cheio do elemento água, pois o reino vegetal é o primeiro a apresentar capacidades perceptivas, ainda que extremamente rudimentares. A previsão e a compressão surgem no reino animal, através do corpo anímico repleto do elemento ar, que preenche as lacunas que faltam para sua construção de realidade, e depois expira, devolvendo algo para o seu entorno. Já a imaginação e a flutuação são repletas do elemento fogo, ora tendendo para um lado, ora para o outro, criando e destruindo, alimentando e consumindo, atuando como instâncias típicas do reino humano. Diatonicamente, podemos filosofar que há um caráter de abstração versus condicionamento, no que aqui chamamos de espírito. A abstração é uma desmaterialização do que existe sensivelmente em um caminho rumo ao pensamento. Já o condicionamento é um caminho para a materialização do que existe em um ser mental em um caminho rumo ao corpo, o que fixa o padrão. O espírito quer e se volta para fora para perceber, e o que não percebe, ele preenche. Isso acontece em algo que já foi, ou seja, está no passado. A partir disso, o espírito comprime o que possui para dar conta dos excessos e prevê lacunas para dar conta das faltas do momento presente, atuando através do sentir. Então, o espírito pensa em possibilidades, viajando ao futuro em flutuações não lineares, através da imaginação, e formando abstrações únicas a cada indivíduo. Uma obra de arte fundante destas possibilidades autônomas é o Bebop, de Leonel Moura. O comportamento de bando que os robôs desenhistas seguem faz emergir um padrão belo e instigante, como se fosse um retrato da inteligência coletiva destes pequenos seres cibernéticos. Um exemplo técnico que pode ilustrar como se dariam os processos de flutuação da realidade no espírito foi criado durante a Segunda Guerra Mundial por uma atriz de Hollywood e inventora, Hedy Lamarr, em conjunto com o compositor, escritor e inventor George Antheil. Eles inventaram a técnica de saltos em frequência, que consistia em utilizar um arranjo musical para servir de mapa para as mudanças constantes de frequência de rádio que guiavam os torpedos dos aliados. Pensando na capacidade de imaginação como fator fundamental do ser humano consciente, foi criado o programa artista chamado Aaron.
por Harold Cohen e aperfeiçoado por Ray Kurzweil. Aaron aprende com o tempo e é capaz de realizar desenhos cada vez melhores e sem a interferência de seu criador. Porém, ele necessita do feedback dos espectadores sobre o que eles gostam ou não, ou seja, de percepção. A heurística é um recurso utilizado para se lidar com sistemas complexos, em que a previsão correta do resultado partindo do algoritmo causal é substituída pela experimentação. A heurística é um sistema relativamente simples em seu conceito geral. Primeiro, escreve-se todas as expressões verdadeiras conhecidas no sistema. Depois, calcula-se as inferências válidas retiradas das expressões verdadeiras. E, por fim, mantém-se as inferências válidas e descarta-se as inválidas, com a experimentação em cima do próprio sistema até que este se aproxime do resultado ideal. Parece impossível realizar a ação de sentir por vias de um algoritmo, mas supomos que a maneira como se dá este amálgama seria algo como a maneira de se obter uma textura que não se repete nunca, ainda que possua algum padrão, como os recursos de computação gráfica chamados de Perlin Noise. A emergência da máquina é um caminho que pode nos indicar um vislumbre técnico e prático do estudo dos corpos vitais e também dos corpos espirituais de todas as coisas, vivas ou não. A aplicação da arte-ciência gera formas de espírito e extrapola o utilitarismo da inteligência artificial quando nos permitimos expressar por meio da arte tecnológica. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os presentes, conectados. Em algum lugar do mundo deve ser algum desses períodos. Gostaria de agradecer, então, a conexão de todos. Quero agradecer também a organização do Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia por esse esforço concentrado que nos permitiu que nós nos reuníssemos aqui, nesse agora. Meu nome é Krishna Passos, sou doutor em arte, defendi recentemente minha tese de doutorado aqui no programa de pós-graduação da Universidade de Brasília. Trabalho com arte sonora e vim falar um pouco para vocês sobre o artigo Vislumbramento Sônico. Esse artigo é um fragmento da minha pesquisa e nele eu vou abordar basicamente um recorte da minha produção que é baseada na cimática e nas suas relações com a luz, com a possibilidade de projeção e a intervenção dessas projeções, realizando esse trabalho que é um tipo de projeção analógico que acontece em tempo real e é um ciclo que não se repete. Então é um trabalho que, assim como outros trabalhos da minha produção, eu considero eles como sistemas circunstanciais instáveis, né? Esses sistemas, eu elaboro eles em diversas plataformas e, dentre elas,
eu trabalho com essas interseções entre som e matéria, que é o que eu vim mostrar aqui para vocês, mas também entre som e organismos vivos, laser. Então, eu trabalho com uma gama de linguagens que se misturam nessas minhas construções poéticas, nesses sistemas circunstanciais instáveis, inclusive devido à minha formação, que também tem um pouco de audiovisual, de música, de arte sonora, cinema. Então, eu busco, assim, explorar espaços um pouco incomuns na arte. Então, essa parte esse recorte que eu vim trazer para vocês, esse recorte, essa produção que é baseada na cimática, né? Então eu comecei a desenvolver minhas pesquisas em cimática em 2012, quando eu cheguei até a cimática de uma forma bastante intuitiva, antes de conhecer o fenômeno em si e toda a sua elaboração há séculos atrás. Então, eu comecei a pensar numa instalação para espelhos d'água na paisagem, especificamente em um lugar aqui em Brasília, que é a Praça do Museu Nacional da República, que tem espelhos d'água circulares com aproximadamente 20 metros de diâmetro. Então, eu comecei a desenvolver essa proposta e depois ela me levou até a pesquisa no doutorado. No decorrer do processo, eu eu instalei esse espelho d'água esse alto-falante num espelho d'água, né? E assim eu trabalho com frequências que criam essas formas, essas dinâmicas, esse jogo de ondas que se alternam. Em alguns momentos as ondas são maiores e outras menores, né? Com essa instalação, eu também depois cheguei a desdobramentos, como, por exemplo, esse vídeo arte que eu vou postar para vocês aqui no chat. Então, há um jogo ótico entre a imagem e o formato das ondas. Então, em alguns momentos, nesse vídeo arte, essas ondas, elas aumentam a sua amplitude, né, de ondas, suas cristas ficam maiores, mais côncavas, e em outros momentos elas são ondas menores, e quando há essa alternância, em alguns momentos dá a impressão de que há um jogo ótico de zoom que aproxima o espectador do epicentro das ondas, mas na verdade é esse deslocamento que o efeito visual provoca, né? Um outro desdobramento é essa instalação que eu realizo em tempo real, e os reflexos são projetados no teto. Infelizmente eu tenho poucos registros desse trabalho, porque ele acontecia em ambiente escuro e eu não consegui muitos registros, porque durante a performance eu estava performando e não consegui por questões de ordem prática. Tem também esse desdobramento nesse objeto que chama-se Epicentro Ouro, né? Ele é um objeto autônomo, né? Toda a engrenagem, todo o mecanismo de
de realização do som está embutido dentro do objeto, né? É um objeto cilíndrico de aço. Bom, depois vieram esses testes e esses trabalhos que são realizados com um diálogo entre duas simáticas, né? Então, um dos alto-falantes ele tem uma frequência e o outro começa numa outra frequência, então eles fazem simáticas diferentes. No decorrer do tempo, um som contamina o outro, então eles vão se alternando, como se fossem as próprias relações humanas mesmo, em que um som ele contamina o outro e vice-versa. Então, em alguns momentos, há sincronicidade entre esses sons, criando um uníssono. Em outros momentos, há uma divergência entre esses sons. Em outros momentos, há um silenciamento de um para o outro, né? Esse trabalho, ele também experimento ele com orégano em pó na superfície também, que dificulta a visualização dos alto-falantes. E esse trabalho ele me levou à realização desse outro trabalho, que é o Epicentro Realidade Flexível, né? Então, eu tenho nesse ambiente, nessa piscina, eu tenho uma GoPro dentro da água, apontando para a superfície. Então, quando eu vou desenvolvendo as sonoridades, a simática altera a imagem, né? O registro da imagem, criando esses efeitos óticos. Então, eu considero, inclusive, esse processo como uma interface de manipulação direta da imagem, né, de uma forma ótica, né, pelo som, né, uma relação direta entre som e imagem, o som manipulando a imagem de forma fotográfica. Ao final, eu gostaria de, se me restar um tempinho, eu gostaria de mostrar um pedacinho desse trabalho também. Bom, e agora o Epicentro Biótica Celeste, né, que é esse trabalho que... Gente, infelizmente eu tive que cortar aí, peço desculpa ao Krishna, Passos, mas deixa aqui a explicação também e a informação que todos os vídeos vão estar no canal do YouTube, do Gabfront, e o do Krishna também vai estar na íntegra. Todos os vídeos apresentados nos GTs no Congresso estão lá, e do Krishna também vai estar lá na íntegra. Vocês, por favor, acessem lá para assistirem depois a apresentação dele. A gente pede desculpa. Realmente é uma questão de organização, para abrir aí para discussões, todo mundo, as perguntas, etc. Claro, Luiz, você fez bem, inclusive para a gente contornar um pouco dessa situação, porque o Krishna, na apresentação, ia falar exatamente do trabalho que ele trouxe, né, para o Congresso. A gente participando sempre de eventos de arte e tecnologia acaba conhecendo as pessoas. Eu vinha já há algum tempo acompanhando, e acredito que alguns dos colegas que estão aqui na sala acompanhando os trabalhos, essa pesquisa do Krishna, né, de doutorado. Fico muito feliz de saber que você terminou, Krishna, que você defendeu, muitos parabéns. E eu pediria que você, em 2 minutinhos, para a gente poder depois ampliar a discussão, que você falasse especificamente do Biótica Celeste, né, que foi o trabalho que você trouxe para o Congresso, mas que infelizmente não deu para as pessoas conhecerem na sua apresentação. Acho que a gente poderia começar com você falando. Sim, primeiramente eu queria me desculpar a toda a equipe e aos demais participantes. Eu me equivoquei quanto ao tempo do vídeo, eu tomei por base as apresentações de outros congressos e até do próprio CIACT, né, o SAD, que ocorreu em 2019, em que a gente dispunha de 20 minutos, né? Então eu gravei esse vídeo contemplando esse tempo. Eu não sei como é que está aí
se o vídeo está engatilhado aí, porque esses 2 minutos são exatamente os 2 minutos que eu continuo falando sobre o trabalho, já dá para ter uma compreensão melhor. Se não, eu também posso compartilhar aqui a minha tela e rodar só um pequeno fragmento. Eu acho que se forem, assim, se forem 2 minutos... Não sei se adianta muito eu falar dele sem a gente ver o resultado final, né? Tudo bem. Luiz, seria possível, então, a gente ver só mais 2 minutinhos? Aí eu peço também a compreensão dos colegas da sala, que tiveram vídeos de 10 minutos. E pronto, foi esse... pela pena que dá de ter trazido exatamente esse trabalho, mas se o Krishna diz que em 2 minutos ele fala dele, a gente acho que pode ver, sim. Vou dar o play aqui, Krishna. Aí, se tiver mais ou menos no lugar errado, você me avisa. Fala assim, vai um pouco mais para frente. No 10º minuto. No 10º minuto eu já inicio. Tá, obrigado, Luiz. Desculpa. Obrigado a você, gente. Vou dar o play aqui. Já é mesmo. Entre som e imagem, mostrar de um retroprojetor antigo, mas dentro desse retroprojetor, eu enfatizo aqui, e agora o Epicentro Biótica Celeste, né, que é esse trabalho que eu enfatizo aqui, em que ele é realizado em cima de um retroprojetor antigo, mas dentro desse retroprojetor eu instalei o alto-falante e o sistema de som. Então, na superfície desse projetor, eu coloco uma placa Petri de vidro com água e o som ele tem um repertório cíclico. Ele vai indo e voltando entre 100 e 20 Hz. Então, além de sofrer a influência do som, o líquido sofre também a influência dessa pequena ventoinha que gera um movimento de ar. No decorrer do tempo, a cada 10 minutos, eu vou ali e pingo gotas de determinados óleos, né? Eu trabalho com vários tipos de óleos, são óleos de dendê, de coco, de babaçu. Tem outros óleos medicinais se eu lembrar daqui para ali, eu falo para vocês. Mas cada um desses óleos, eles têm uma densidade diferente, né? Uma coloração também. Então, esse movimento de som e de ar vai criando um universo fluido, né, que eu chamei de biótica celeste. Nessa montagem há uma sobreposição da lente. Mais à frente eu vou mostrar para vocês o projetor. Então o espelhamento da imagem rebate e o espelho ele cria um segundo rebatimento, né, que cria essas formas que elas são espelhadas, né? E elas são 2 projeções projetadas uma sobre a outra, né? Com essas transparências e esses movimentos que eles são cíclicos, né? Essas movimentações do som, mas infinita as possibilidades de combinação, né? E elas nunca se repetem, né? Então a gente acaba tendo como resultado disso uma projeção que acontece em tempo real, de uma forma analógica, né? Nesse caso aqui,
essa intervenção ela ocupou o teto da entrada de uma galeria, a Galeria Decorators, antes da pandemia, né? Acho que aqui dá para enxergar um pouco melhor, né? Eu tenho aqui o projetor, Luiz. O retroprojetor e a projeção aqui em cima. Muito obrigado, Luiz. Acho que já deu para ter uma ideia, porque seria muito, muito injusto a gente não conseguir nem ver um bocadinho que fosse, né? Mas que bom que... Eu coloquei ele aqui como o meu plano de fundo, porque enquanto a gente pode conversar e... Excelente. Krishna, eu vou... E demais, né? Obrigado, viu, gente? Agradeço aí e perdão pelo equívoco. Não, acontece, é isso mesmo. E agradeço também ao Luiz, em nome da comissão, né, por ter quebrado esse galho. Se eu tivesse lembrado desse recurso, eu só lembrei dele agora, quando eu vi que não ia rodar o vídeo. Não tem mal. A gente começou um bocadinho mais tarde do que o horário estava combinado, e eu não quero colocar esse atraso para frente, porque vai atrapalhar o almoço de todo mundo, e a gente volta à tarde, né? Por isso, eu conto com a compreensão de vocês, a gente vai ter um debate um pouco mais curto. Eu queria ir no máximo até 12h10, 12h15, para isso, para não atrasar o nosso almoço, e também de voltar à tarde feliz no horário e fazer se por acaso quiser dar para ter mais, debater à tarde. Antes de chamar as perguntas do pessoal que está no YouTube e do pessoal que está aqui no Zoom, eu vou fazer um pequeno resumo, né, do que a gente viu e também de alguns comentários que eu já fui vendo. Não sei se o Marcos acompanhou no chat, muitas pessoas elogiando a voz do Marcos, né, uma voz muito, muito gostosa de ouvir e muito, muito prazerosa. O Marcos traz um monte de questão importante e a sensação que eu tenho é que essas questões vão e vêm, mas deveriam estar muito mais presentes nos trabalhos e mesmo nos espaços de arte como um todo, porque nos lembram que na verdade é tudo uma coisa só. Né? A gente falando de arte, a gente está falando de tecnologia, está falando de espírito, de gente, de pessoa. Né? Essas coisas todas estão sempre presentes. A sensação que eu tenho é que muitas vezes escamoteia uma ou outra para privilegiar, mas na verdade elas estão todas acontecendo ao mesmo tempo. É muito importante ter os trabalhos do Marcos neste nosso evento aqui, porque é uma voz que nos lembra isso, né? que essas coisas estão presentes, elas estão aqui. Com relação ao trabalho da Fabíola, o trabalho da Fabíola eu conheço, eu já passo a palavra para vocês, pessoal. O trabalho da Fabíola eu conheço, a Fabíola foi minha colega na UFC, ela esteve lá fazendo pós-doc no nosso programa de pós-graduação. Na altura que eu entrei no programa de pós-graduação, mas a gente é próximo, a gente partilha bancas e achei muito importante ela ter trazido, até apontei aqui, no final da apresentação dela, ela ter trazido a reflexão ética, né? Porque é uma pergunta que sempre aparece. Levei a Fabíola para falar com os meus alunos na graduação, e teve gente que perguntou isso, e é curioso porque também é uma impressão que eu tenho, isso também pode puxar conversas entre nós, é que essa reflexão ética parece que só aparece nos trabalhos de arte quando a gente está trabalhando com biólogos, com gente das ciências. Eu nunca tive um aluno de pós-graduação preocupado em levar a pesquisa dele para o Conselho de Ética, por mais que ele trabalhasse com cidade, trabalhasse com pessoas, trabalhasse com questões que talvez também pudesse ser levado para o Conselho de Ética para discutir se essa intervenção que ele estava fazendo na cidade valeria a pena de ser refletida nesses conselhos, né, nesse ponto. E com relação ao do Krishna, eu disse também há pouco, né, esses nossos eventos acabam nos aproximando, a gente vai acompanhando os trabalhos, eu fico muito feliz do Krishna ter chegado nesse momento da formação dele, ter concluído o doutoramento, e uma coisa que eu queria destacar da apresentação dele, que é uma coisa que eu tento puxar muito para os alunos da pós, especialmente da pós, que é uma pesquisa em artes que está muito, muito ligada ao fazer, e que a gente percebe na pesquisa como o fazer se articula com a teoria, e a teoria leva para outro fazer, que leva para outra teoria, que leva para outro fazer. E quando você mostra tudo isso, a coisa está amarrada. Né? As coisas, todos os trabalhos conversam entre si. Não são simplesmente outras maneiras de ver a mesma questão.
mas é como se a questão se desdobrasse em cima dos trabalhos. E eu acho incrível quando isso acontece. É um exercício que eu tento fazer com os meus alunos e poder ter a pesquisa do Krishna aqui no nosso grupo, no nosso GT, é muito rico, porque é mais uma oportunidade para a gente pensar sobre isso, né? Não é uma fala vazia de exercício, de prática e teoria. Não é simplesmente, é prático teórico o meu trabalho. É mesmo, né? Não é faz de conta. Uma coisa contamina e uma coisa alimenta a outra. E passa de um para o outro. Era um pouco esses pontos que eu ia destacar. Uma coisa que eu esqueci de falar do Marcos, do trabalho do Marcos, especialmente o primeiro, quando ele falou sobre jogos, eu lembrei-me, e também sou muito lento com nomes, mas há muitos jogos em que você é Deus. Você é Deus daquele mundo. E talvez fosse uma coisa que o Marcos pudesse dar uma olhada depois, nesses jogos em que o papel do jogador é assumir-se como Deus nesses mundos. E como é que o Deus gostaria de ser adorado? O que ele faria com que aqueles homens que estão lá fizessem para ele se sentir feliz, para ele se sentir querido? O que ele daria para aquele povo? Há jogos que tratam desses assuntos. Pablo e pessoal da comissão, nós temos questões vindo do público. Eu não sei se algum dos apresentadores quer fazer algum comentário. Você pode passar, João, para os apresentadores comentar os trabalhos, quiserem acrescentar algo, porque, na verdade, todo mundo aqui está elogiando, né? Não tem um questionamento. Bom, a gente não captou aqui nenhum questionamento, é mais parabenizar a Fabíola, a professora Lúcia Gouveia Pimentel, né? Enfim, Renata Barberes também, a profundidade dos assuntos está interessante, a narração, como você disse, do Marcos, né? O interesse pelo trabalho do Krishna, é o que você passou. Legal. Então, eu chamo os apresentadores, né? Não sei se a Fabíola quer comentar sobre essa questão de ética. Por que só um biólogo, quando vem para as artes, as pessoas se preocupam com ética? Também o Marcos, e mesmo o Krishna, sobre essa questão que eu trouxe desse trabalho prático-teórico para valer. Né? Se ele sente isso também, Bom, pode falar? Pode, né? Podemos começar. Bom, obviamente, primeiro eu quero agradecer a participação, principalmente por aceitarem um trabalho que geralmente é muito mal visto, né? Assim, é difícil a gente falar de espiritualidade numa época em que se confunde muito o que é espiritualidade, o que é religião. Apesar de não ser a mesma coisa, claro, as coisas se comunicam, e ainda mais um trabalho que pretende juntar isso com arte e consciência, né? Aparentemente aí a gente tem arte, ciência e espiritualidade como coisas opostas. Se a gente for ver uma metodologia mais antiga, né? Podemos dizer assim. Mas eu gosto de fazer essa conexão, e muito válido também a sua observação, viu, João, sobre o jogo que você toma o papel de Deus, né? A gente tem aí o Black and White, o primeiro que começou a brincar Marcos, mais com isso. Era esse. Foi esse que eu pensei, porque eu joguei bastante, eu fiquei maravilhado na época. Também fiquei muito. E pois é uma questão assim que a gente pode até expandir no sentido de que como que a gente pode buscar o espírito através de jogos, através de computação, através de obras de arte. Você vai buscar o espírito, você está buscando Deus, ou você está buscando um espírito como se fosse mais um elemental, uma coisa em escala menor, né? Então a gente tem essas diferenças de escala aí. Aí a gente entra também no meu primeiro GT apresentado aí a questão do infinito, né? Do fractal, do infinitamente grande, do infinitamente pequeno. Aí são analogias que eu faço, eu acho interessante essas analogias que geralmente não são feitas, e por isso eu fiz essas analogias aqui, né? A parte sobre o espírito é um pouco de elucubração também, né? Eu misturei muitas coisas ali,
mas creio que são elucubrações pertinentes. E acho que é isso, né? Não tem... Não, muito Se tiver bom, mais Marcos. alguma coisa... Muito obrigado pelo reforço da sua fala agora, e eu aproveito, ouvindo você falar agora, lembrei-me, né, o Pablo já tinha falado há pouco, mas o trabalho que nós vamos apresentar na sexta-feira com o Tutum, o professor Wellington Júnior, ele também pesquisa essas questões, mas muito ligado à performance, né? Talvez fosse uma pessoa também para você conhecer, a gente pode trocar figurinhas aí para frente, né, porque é muito legal você estar aqui. Tá? E ainda bem que deu certo e pronto. Valeu, obrigado. Mas só para acrescentar aí, tem duas perguntas que entraram. O Marcos já sabe também que teremos uma temática mais afim ainda com ele, se conseguirmos fazer a próxima edição do evento, né? Então o Marcos também é muito próximo da gente, tanto que a gente sabe, inclusive, que ele está fazendo aniversário hoje. Parabéns aí, principalmente ao Marcos. As duas perguntas que estão aqui são da Cecília Vilca, as duas para a Fabiola, já que o João puxou também a Fabiola, né? Para a Fabiola, me interessa saber mais sobre o trabalho de cocriação entre artistas e cientistas, desde a sua experiência. Questionamentos como o que é arte, a autoria de quem que é, importa isto, o que importa, né? E Tiana Hakla também, que também é participante aqui do evento, né, com a apresentação de trabalho, como essa questão que o trabalho das moscas levanta, abre frestas, linhas de fuga tanto para a arte como para a ciência, e principalmente para olhar o mundo, ou para olhar para o mundo mais humano. Como é que ele levanta, né, a partir daí? Então, aí. Obrigado, Pablo. Obrigada pelas perguntas, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu estou falando um pouquinho baixo, assim, porque ontem eu extraí o dentinho do siso, então está até meio inchado, então está um pouquinho difícil de falar. Mas, antes de responder essas perguntas, eu quero fazer uma colocação que eu acho que o Marcos pode até achar interessante, que quando eu fiz essas moscas transgênicas no laboratório, tinha uma das doutorandas, a Ana, e a Ana trabalhava com yoga, com reiki. Então, quando a Ana ia para o laboratório, antes da gente começar as pesquisas, ela fazia um reiki em todas as moscas. E era muito melhor trabalhar com as moscas reikiadas, porque a gente tem uma porta de vidro no laboratório, como a gente faz modificação genética lá, a gente tem uma série de protocolos de segurança, né? Então, essas portas, elas nunca podem ficar abertas para as moscas não saírem. Então, às vezes era difícil, porque a gente tem que tirar a mosca de um pote, a gente usa um funil e tem que virar muito rápido, assim. Então, às vezes sempre saía umas, a gente tinha que ficar correndo lá para tentar, para elas não saírem do laboratório, obviamente, né? E aí, toda vez que a gente ia fazer esses processos, a gente pedia primeiro para a Ana fazer o reiki, e depois que a gente seguia para a bancada, assim, era bem legal. E era impressionante como elas ficavam mais calmas, assim. Enfim, hoje a Ana, inclusive, trabalha, não com reiki de mosca, mas ela trabalha com reiki. Que seria uma pesquisa também, né, Fabiola? Sim, total, porque durante o processo, já respondendo um pouco a pergunta da Cecília, durante esse processo de fazer as moscas, eu preciso estar em muito contato com os cientistas, porque apesar de eu ser bióloga, cada especificidade da biologia, cada área da biologia tem uma especificidade de pesquisa. Então, são inúmeros protocolos, né, que aí a gente tem algum protocolo que é meio básico, né, que é concentração de substância, por exemplo, a gente sempre usa, a vez que eu pesquisei com Ritalina, então, um era Ritalina 100%, Ritalina 75%, 50%, 25%, e o controle, mas cada área da biologia tem as suas especificidades, né? Então, eu preciso estar nesse contato muito íntimo com os cientistas dos laboratórios para eu poder ter acesso a esses protocolos, para eu saber até onde eu chego com eles, até onde eu não chego. Isso, inclusive, faz parte do meu processo de criação. Eu preciso experimentar. Então, nisso, eu participo das reuniões, né? Inclusive, outra obra minha veio de uma reunião, de uma pesquisa, que é uma escala cromática para moscas e seres afins. E aí fica meio que uma pesquisa bem rizomática, sabe? E por isso que, para eu entrar, para eu produzir algo, eu preciso muito da abertura das pessoas do laboratório, porque sem essa parceria é muito difícil seguir, que eu precisaria dominar várias áreas da biologia. Então, tipo, hoje eu já fiz obras no campo da genética, fungos,
cada ser vivo tem uma especificidade, e aí você tem que conhecer. Nesse laboratório das moscas, tinha umas pesquisas muito interessantes, porque as moscas, elas expressam genes de doenças que a gente tem, ou disfunções, como diabetes, depressão. Então, quando a gente trabalhava com as moscas, que a gente ia testar um antidepressivo, por exemplo, eu precisava trabalhar com o profissional, inclusive tinha um psiquiatra que era ligado ao laboratório, né, que é ligado ao laboratório, e era ele que nos ajudava com os fármacos que a gente ia usar nas pesquisas, né? E ainda um pouquinho agora para a pergunta da Tiana, que é sobre essa outra poética, de fato, quando eu chego no laboratório, a gente tem um modo operandi de pensar cada pessoa na sociedade, né? E o cientista, ele é muito visto como essa pessoa fria, sem sentimento, objetiva e blá, 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 blá. Mas esse é muito o modo operandi que criaram para a gente não é assim, a gente não nasceu assim, a gente vai sendo posto nessas caixinhas porque, de certa forma, a gente pensar só dentro de uma caixinha é interessante para alguém. Então, quando eu chego num laboratório e falo, olha, gente, eu sou bióloga, mas eu estou aqui para questionar a biologia, para fazer arte, a primeira coisa que as pessoas pensam é que eu vou tirar fotos, né? Só fotos e ilustrar isso. Não que eu vou participar de todo esse processo. E eu tenho batido muito numa tecla, que aí faz parte do meu processo poético também, que é que na biologia a gente sempre fica pensando assim, o camaleão se pinta para imitar a cor do ambiente. A aranha imita a formiga para fazer isso. A folha, sei lá, o inseto imita a cor da folha para se camuflar. Quando na natureza, eles não fazem nada para essa utilidade somos nós que damos a eles, né? Então, e isso vai, inclusive, totalmente na contramão do que é um processo evolutivo, né, que é um processo de entender que as espécies estão ali o tempo todo negociando com o seu entorno a própria existência. Então, se a gente tem uma planta aqui que está crescendo, essa planta está negociando com o vento, ela está negociando com os fungos que estão na raiz dela, ela está negociando com a umidade, ela está negociando com a luz solar, ela está negociando com tudo. Então, eu tenho tentado trazer essa outra forma de olhar para a biologia, que às vezes tem sim um embate, né, com a ciência. Por exemplo, quando eu trabalhei no laboratório que eu fiz as bactérias transgênicas, que era um laboratório de pesquisa em genética, tudo que a gente ia conversar ia muito para essa linha. Então, a pessoa viveu muitos anos porque ela tem uma boa genética, sabe? Você é posto para ver sempre numa mesma direção da coisa, e aí você acaba não se abrindo para as coisas que não servem para nada, assim, né? Pensando com o Manuel de Barros, que eu tenho feito alguns trabalhos junto com a poesia dele, né? De trazer isso para a ciência, tanto que um protocolo obsoleto é importante, porque a partir do protocolo que ficou obsoleto, que a gente vai criar outros protocolos, né? Então, acho que a minha poética tem sido mais ou menos essa. Assim. Espero ter respondido, que a gente tem pouco tempo, Legal, né? Fabiola, muito bom, muito rico. Se não houver pergunta para o Krishna, eu pediria para ele comentar aquilo que eu disse há pouco, Krishna, dessa relação teoria e prática no teu trabalho, para a gente concluir com essa sua fala. Se você percebe isso também, né? Essas vezes que esses trabalhos práticos que você leva para o lugar, como é que isso repercute na teoria que você é levado depois à lei, como é que isso volta para o seu trabalho prático? O microfone dele está desligado. Oi. Sim, eu concordo plenamente e gostei muito da fala da Fabiola. Eu acho que a gente tem um tipo de pensamento bastante sintonizado, principalmente nas questões do pós-humano, né? Do não antropocentrismo, né? E quando eu olhei a programação e vi que tinham desfeito o grupo de pesquisa que era realidades, irrealidades e para-realidades sonoras e musicais, eu fiquei super chateado e depois vi que tinham criado eu tinha vindo parar nesse outro grupo, fiquei muito preocupado, achando que talvez
o meu trabalho não tivesse muita conexão com os demais trabalhos do grupo de pesquisa, e fiquei muito surpreso porque tem formas de raciocinar e até uma certa objetividade distanciada que a Fabíola traz, que eu uso muito como um processo dos meus trabalhos, e só que eu trago preocupações que também transitam muito com as preocupações do Marcos, né, sobre a existência, sobre a percepção do não tangível, né, das imaterialidades que estão presentes, e da nossa cocriação, né, com esses fluxos de forças que estão agindo aqui com a gente o tempo todo, né? A gente não percebe, mas a gente tem uma quantidade de fluxos que é fenomenal, e acho que ainda tem muito para a gente explorar dentro da arte, usando a tecnologia como recurso para isso, né? E também invadindo todos os campos da ciência, né, dos laboratórios, né, para a gente buscar esses processos de extravasamento do conhecimento, né, para fora dos seus meios, né. Então, assim, fiquei muito feliz com essa mesa e com as falas dos colegas, e parabenizo também a organização, porque foi bem legal, assim, e é um prazer te rever aqui, João. Que bom, Cristian. Obrigado pela resposta sucinta. Eu partilho contigo esse sentimento também. Quando eu vi os trabalhos, me deu um medinho, né? Mas fiquei animado ao mesmo tempo e acho que correu muito bem. E chegou uma pergunta aqui de última hora, e eu vou fazer para o Marcos, e pedir a gentileza do Marcos de tentar responder rápido, para a gente não extrapolar o nosso tempo. Marcos, a pergunta é de Ítalo Travenzoli, e ele pergunta o seguinte: na filosofia, o conceito de espírito está muito ligado ao mundo das ideias, coisas cuja existência estão fora do mundo físico, como os números, a lógica, etc. Aí, Marcos, eu vi que você respondeu no chat, mas eu não sei se todos leram. Aí ele pergunta, né? Marcos, quando você fala de espírito, qual é a conceituação que você utiliza? Então, é muito boa essa pergunta, muito pertinente. Existe mesmo essa divisão, né? Essa tendência de achar que o espírito é algo que está fora do ser, né? E justamente esse trabalho eu tento demonstrar que pode haver o espírito que está fora, mas também o espírito que está dentro. Essa visão até que o Ítalo colocou, né? A visão platônica do espírito como algo que está fora do nosso mundo e que nos entrega receitas, né? Para comportar, para ser, para ter nossa própria forma. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de tentar usar uma metodologia mais hermética, assim, de juntar as duas coisas e falar. Às vezes, né, muitas vezes, acaba sendo uma armadilha metodológica, mas eu acho uma forma muito interessante de tentar juntar pontos opostos, como participando de uma mesma moeda, né? A cara e a coroa fazem parte da mesma moeda. Então, através dessa pesquisa, justamente, eu fiz uma certa divisão entre esse espírito que vem de fora como pertencente ao logos, né? Aquela primeira estrutura lá, o logos tem a ver com o mundo das ideias de Platão, né? E, porém, ao mostrar os bibotes do Leonel Moura, aí eu já tendo para uma visão mais pitagórica, né? Em que Pitágoras, por exemplo, acreditava que o mundo era regido pelos números, né, pela música, mas de forma imanente, que eles estavam dentro do próprio objeto. E aí a gente entra mais aí na ideia de ânima, como um espírito que, né, a gente pode dividir o espírito inicialmente, eu faço a divisão em logos e ânima, né? Não é uma divisão minha, é uma divisão que vem da filosofia aí, né? Mas essa comparação, né, entre logos e ânima também não é nova, mas eu tentei exemplificar com essas obras de arte e ciência, né? Então, ânima seria essa mais perto desse algoritmo de flocking behavior, né, comportamento de bando. A gente tem um exemplo do ânima, o número está ali em cada ser, né? Cada ser ali que tá realizando
aquele processo, e a interação entre eles faz emergir esse comportamento, faz emergir esse espírito, né? E aí a gente entra mais perto da questão do elemental, né? Fazendo essa comparação. Enquanto que a questão do logos vai mais perto da questão de Deus, né? Uma coisa fora, talvez, né? Do próprio ser. Isso é realmente um campo complicado, assim, da gente chegar e dar uma resposta, né? A gente não sabe direito nem como que a gente, como ocidental, assim, geralmente não sabe nem conceituar o que é espírito, né? A gente costuma confundir muito espírito, alma, né? E geralmente a visão ocidental costuma ser muito diatônica, matéria e mente, em pontos separados, diferentes, né? Mas Pitágoras, eu gosto muito da visão pitagórica, que traz os números para o próprio ser, né? Interno, dentro do próprio ser, e esses dispositivos computacionais, esses robozinhos, eles trazem isso internos neles, né? Então entra bastante, assim, eu acho a comparação bem válida. E só para terminar, assim, pelo menos para dar uma conclusão nessas minhas viagens aí, né? Eu acho que uma fala que o professor Francisco Marinho sempre me dizia, eu fui orientando dele. Em 2017 finalizei meu doutorado lá na Belas Artes, né? Agora eu estou na FUMEC, como professor da FUMEC. Mas o Chico Marinho sempre dizia isso, eu achava sensacional, e eu peguei isso e levei isso para a vida inteira, né? A ciência tenta responder o como, a filosofia tenta responder o porquê, né? E a arte tenta responder o porquê não. Eu até finalizei um dos vídeos com essa, né? Eu acho isso sensacional. Então, são coisas que buscam responder coisas diferentes, mas que se a gente juntar, a gente consegue agregar aí analogias interessantes. Eu acho que é isso, né? Muito obrigado, Marcos. É muito Valeu. difícil, né? Eu pedir para você falar de um assunto como esse no fim da nossa fala e pedir para falar rápido, porque não dá, né? Muito cheio de um pouco meandros. Mas muito Sim. obrigado por ter agradeço. tentado, e acho que você falou com muita propriedade. Valeu, obrigado. Chegamos no limite do tempo que eu gostaria que a gente concluísse. Eu agradeço ao Marcos, à Fabíola e ao Krishna a generosidade da partilha, e agradeço às 105 pessoas que estão aqui na nossa sala, fora as que estão no YouTube. Cumprimento todos, desejo bom almoço, e fica o convite para daqui a pouco nós nos encontrarmos às 14h, nós voltamos com a programação do evento e com este GT. Muito obrigado a todos. Pablo? Valeu. Obrigado, João. Obrigado a todas e todos que nos assistiram. Obrigado, Fabíola, Krishna, né, Marcos aqui pela participação, os participantes com perguntas. E todos nessa sessão da manhã, né, foi excelente as conversas. A gente chega... Na verdade, não tem atraso, né? Na verdade, a gente está rendendo as discussões, que não tem como a gente adiantar coisas, a gente tem que fazer acontecer. Os vídeos estão disponíveis, dá para continuar comentando no YouTube, a gente consegue continuar conversando mesmo à distância, né? Os autores, eles acabam acompanhando os seus vídeos, então se tiver questões específicas, eles devem olhar, imagino. Eu estou vendo isso acontecer porque a gente recebe todos os e-mails de comentários, né? Então, no YouTube. Então, a gente está vendo isso, de certo modo, acontecer, os elogios aparecendo diretamente às apresentações. Agora a gente vai fazer uma pausa, né, para o almoço. A gente volta às 14h para sessões simultâneas. Teremos ambas sessões, então são 2 GTs, o GT6 e o GT5, que são os 2 que começaram hoje. Do GT6, que acontecerá nesta sala do Zoom, teremos a sessão Experimentos Interativos Digitais 1, e do GT5, Tecnologias do Audiovisual no Meet. Então, acompanhem no site do grupo, do evento, na verdade, que vocês lá conseguem acessar os 2 links, né? Caso tenha perdido, entrou aqui, mas ficou, enfim, não acessou, né? Não guardou o link. Então, se quiser sair, acompanhe por lá, que nós não teremos problema de acesso.
De todo modo, temos também a transmissão do Zoom no YouTube, no canal do YouTube. Então, a sessão do GT6, que é este GT, né, será transmitida, continuará sendo transmitido lá. E as questões daqui continuam à tarde, né? Não perdemos nada, nós vamos continuar crescendo essa conversa. Então, muito obrigado para todo mundo. Fiquem atentos também no momento de intervalo, às 3h20, para o vídeo da NetDecker, né? Mas eu volto para avisá-los novamente. Muito obrigado e boa tarde a todo mundo.